Seja muito bem-vinda aqui ao canal, a mais um vídeo do nosso devocional, unindo a neuroterapia com a sabedoria bíblica. Hoje nós estamos no dia 4, com o tema Treinando o Cérebro para o Desconforto. E o nosso versículo-chave de hoje está lá em Tiago 1:4. Acompanhem comigo. O versículo diz assim: suportem as provações com paciência, pois a resistência faz com que vocês se tornem maduros e completos, sem faltar nada. Qual a reflexão dentro desta palavra que o Senhor nos entrega hoje? Nós precisamos entender, você e eu precisamos entender que o nosso cérebro, ele tem uma missão clara e objetiva para ele. E essa missão é proteger-nos de tudo que pareça desconfortável. O nosso cérebro, ele não diferencia o perigo real de algo que é apenas desafiador. Por exemplo, um perigo real. Ele não diferencia um incêndio de algo desafiador, como enviar uma mensagem ou enviar uma proposta, fazer uma ligação. É tarefas simples que nós vamos adiando, proletando, né? Vamos aí sempre deixando para depois, e esse depois às vezes passa 1 ano, 2 meses, 6 meses de algo tão simples e nós não fazemos. E é exatamente por isso que diante de qualquer esforço mental, o nosso cérebro, ele ativa o sistema límbico, o mesmo circuito usado na resposta de luta e fuga. Ou seja, sendo mais claro, o nosso cérebro, ele nesses momentos, como ele não consegue discernir o que é algo perigoso de algo desconfortável para ele, ele ativa ali o sistema de fuga. É isso. Porém, sempre tem uma boa notícia, né? Diante de uma má notícia, sempre tem uma solução, né? E a boa notícia é: o desconforto, ele não é sinal de incapacidade. O desconforto, ele é sinal de crescimento, né? Em tudo, em todas as áreas da nossa vida, para que nós possamos crescer, vai haver um desconforto. Você quer crescer aí o músculo? Vamos lá, engrossar as pernas, engrossar aí o braço. Tem um desconforto. Então é em tudo na nossa vida, certo? Então, cada vez que você resiste ao impulso de desistir e permanece um pouco mais, o seu cérebro, ele entende o quê? Ele entende que aquela situação é segura, e ali ele vai reduzindo gradativamente o sinal de alerta emocional, certo? Na prática, você está ensinando ao cérebro uma nova lição. Eu costumo dizer que o nosso cérebro é como uma criança. A criança, ela precisa ser ensinada, né? Ela não pode fazer aquilo que dá na telha dela. E assim é o nosso cérebro, ele precisa ser reeducado, porque ele já vem ali com crenças, né? Ali com crenças de autossabotagem, de procrastinação, e nós precisamos tomar esse domínio. Na maioria das vezes, as pessoas, elas são dominadas pelo cérebro. E não pode ser assim.
Nós precisamos ter o comando, nós precisamos discipliná-lo, entende? Então, o desconforto, nós podemos sentir o desconforto, nós podemos sentir a dor do crescimento. O crescimento, como eu já disse aqui, o crescimento, ele vai nos gerar dor, vai nos gerar desconforto, mas mesmo assim, nós precisamos continuar. E é exatamente isso que nasce o domínio próprio. Lembra do domínio próprio, né? Que a Bíblia nos fala, é exatamente isso. Nós dominarmos, nós disciplinarmos a nossa mente, o nosso cérebro, né? E não sermos dominados por ele. Agora, vamos lá para o nosso... Hoje tem exercício, para os nossos exercícios práticos. Como já disse desde o início dos primeiros vídeos, serão 3 exercícios todos os dias, com exceção do segundo dia, que eu não passei uma ferramenta, né? Nós estávamos iniciando, então dei esse bônus aí, para que repetisse o primeiro exercício no segundo dia. Mas os demais dias nós vamos ter sim o exercício, certo? E o exercício do dia 4 é o primeiro, treino de resistência ao desconforto. De que forma? Você vai praticar, ficar presente ali em algo que te causa ali um leve incômodo. Por exemplo, você ficar mais tempo ali fazendo aquela tarefa que te traz um leve incômodo, sabe? Aquela tarefa que você começa e logo te dá aquele desânimo e você deixa para lá. O banho que poderia durar mais um pouco e você só entra no chuveiro e sai. O livro que você poderia ler um capítulo e você lê uma primeira, segunda folha e já causa ali um desconforto e você abandona. Esse tipo de tarefa, tá? Você vai ali ficar mais um tempo trabalhando a resistência e o desconforto, reeducando ali a sua mente, o seu cérebro, certo? E aí você vai ficar, depois que você fizer isso, você vai ficar 3 minutos ali de silêncio, meditando, certo? Antes de você ir fazer qualquer outra coisa. E aí você vai perguntar para você mesmo, qual a sensação que você teve em conseguir, né, enfrentar o desconforto e ser resistente ali à procrastinação e à autossabotagem do seu cérebro, certo? E qual é o objetivo dessa ferramenta? O objetivo dessa ferramenta é exatamente fortalecer o córtex pré-frontal. Lembra que eu expliquei sobre o córtex pré-frontal? Lá, acho que foi no segundo ou foi no terceiro dia do devocional, não lembro direito, mas tá gravado, tá? E reduzir a resposta automática da fuga, né? Quando dá o desconforto, aí você logo abandona, obedece. Parece uma marionete do seu cérebro, ele tá comandando ali tudo e você só obedecendo. As regras mudaram, o jogo virou. Vamos lá para a segunda ferramenta do dia 4. Registre seus limites. Registre seus limites. Você vai escolher uma tarefa que você costuma abandonar, né, no meio. Mas é bem parecida com a primeira.
né? Por exemplo, um estudo, uma mentoria, uma aula que você nunca finaliza, né? Um relatório que você precisa entregar, uma oração. Você vai fazer uma oração mais longa que você costuma orar no máximo 5 minutos, vá para os 10. Hoje você vai 5 minutos além do ponto em que normalmente pararia. E aí você vai decidir, tomar a decisão de continuar. Essa é bem parecida, meninas, com a diferença de que você não vai precisar, né, anotar que tipo de emoção você sentiu. E o objetivo dessa ferramenta também é ensinar o cérebro a resistência e não que a resistência ela não mata, mas ela amadurece, né? E a terceira e última, essa aqui eu costumo dizer, se você não fizer as duas primeiras, mas faça essa, porque essa é a oração de fortaleza. Sempre, em todos os devocionais, todos os dias, nós vamos ter uma oração específica, né, para trabalhar aquela área. E essa de hoje é a oração de fortaleza. Você vai orar em voz baixa e pedir ao Senhor: Senhor, fortalece a minha mente para suportar o desconforto do crescimento. Porque crescer é desconfortável, crescer dói. Que eu escolha continuar, mesmo quando o prazer da fuga parece mais fácil. E qual é o objetivo dessa ferramenta? Vincular perseverança espiritual e treino neural da disciplina, né? Eu acho que é a primeiro dia tem uma oração assim que ela se tornou pauta mesmo das minhas orações, que é onde você ora, né? Pedindo ao Senhor: Senhor, hoje eu não preciso, eu não quero perfeição, eu só quero agir, eu só quero que o Senhor me ajude a me movimentar, a dar o primeiro passo. Eu achei essa oração assim, uma oração tão linda e tão poderosa. E meninas, essas tarefas, essas ferramentas, elas precisam fazer parte da nossa vida. Não é só lá no primeiro dia, o primeiro dia teve ferramenta tal, então eu vou fazer essa ferramenta só esse dia. Não, a regra dos 2 minutos, então, gente, aquela regra ali é divisor de água na nossa vida. Eu uso aquela regra para praticamente tudo. Para levantar, para colocar roupa na máquina, para minhas tarefas de casa, para leitura, para tudo, gente. Para tudo, a regra é de 2 minutos. Ela é infalível. Certo? Então, esse é o devocional de hoje, né? Lembrando que a força, ela não nasce da ausência da dor, mas da decisão de continuar, apesar dela. A força, a resistência, ela não nasce da ausência da dor, mas da decisão de continuarmos, apesar da dor. Amém? Então é isso. Faça, não espere ser perfeito, não espere a perfeição para você fazer, tá? Faça, simplesmente comece, simplesmente haja, simplesmente dê o primeiro passo, tá? E resista, não desista, tome o controle, vira o jogo.